No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre sujeito, o termo essencial da oração. Você vai aprender os diferentes critérios que estabelecem a noção de sujeito. Você vai conseguir entender essa noção de essencialidade que normalmente é atribuída ao sujeito. Vai aprender a diferenciar os conceitos de sujeito e suas limitações. Aqui é Josiane Silva do canal Lição de Casa. O objetivo desse canal é ajudar você a fazer os seus exercícios da língua portuguesa e de outras matérias no futuro. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado assim que eu postar novos vídeos. Vamos agora começar definindo o sujeito. A maioria das gramáticas de português define o sujeito pelo viés semântico, quer dizer, pela função sintática. Nós vamos entender isso melhor aqui no decorrer do vídeo. Por enquanto, vamos atentar o que alguns gramáticos entendem aí dessa definição. Aqui no exemplo A, Cunha e Sintra, o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Já para Rocha e Lima, o sujeito é o ser de quem se diz algo. Nessas duas primeiras definições, já dá para entender que a função sujeito se encontra referida em termos de um ser, a partir do qual se declara ou se diz algo, ok? Agora, tem essa terceira aqui, que é para Luft. Ele já acrescenta aqui o nível morfológico, não só o sintático. Ele diz o seguinte, que sujeito, ser de quem se diz alguma coisa, e é o elemento com o qual concorda com o verbo. Então, dá para você perceber que um único critério não é suficiente para definir o sujeito. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Nós vamos aqui relembrar que a oração ela é formada por dois sintagmas fundamentais, que é o sintagma nominal, que tem a função de sujeito, e o sintagma verbal, que tem a função de predicado. Aqui na nossa oração, aquela nossa vizinha comprou um novo carro, você tem aqui, nessa parte laranja aqui, aquela nossa vizinha, que é o sintagma nominal, e aqui, vizinha, é o núcleo, né, é o sujeito da oração. E comprou um carro é o sintagma verbal. Então, agora nós vamos refletir o seguinte, se o sujeito é um termo essencial, como é que a gente analisa essas outras duas orações aqui? Choveu demais na noite passada ou há 6 crianças no parque. Essas orações já são organizadas em torno de um verbo, mas a gente já vai entender isso melhor daqui a pouco. Isso porque existem critérios utilizados para a identificação do sujeito. E antes de a gente estudar sobre esses critérios, vamos analisar mais essas 3 frases para que você compreenda a complexidade. Normalmente, esse tipo de frase aqui, a primeira, Joaquim ganhou um prêmio na Bahia, é um tipo de oração que sempre aparece nas gramáticas, porque todos os 3 critérios que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nessa frase, Joaquim, ele é o sujeito da oração. Esse termo, ele passa a ser essencial por quê? Porque não é comum a gente ouvir falar ganhou um prêmio na Bahia. Normalmente a gente ouve falar quem foi que ganhou. Então esse termo aqui para essa frase, esse sujeito, esse termo aqui, ele é essencial. É de quem se faz aí uma declaração. Já aqui na segunda frase, não há qualquer termo que a gente pode atribuir a função de sujeito. E a gramática, ela afirma que orações com verbo haver, indicando relação de existência, são desprovidas de sujeito, não é mesmo? E no terceiro exemplo, o sujeito da oração, ele não aparece formalmente, ele não está aqui indicado na frase por uma palavra, como por exemplo, eu. Não está aqui, mas a gente consegue deduzir a partir da forma verbal sei. Quer dizer, existe o sujeito, apesar de ele não estar sendo indicado numa palavra específica. Então, a gente conclui que nos exemplos 1 e 3, nos leva a entender que o sujeito é um termo essencial. Mas, por outro lado, em 2, ele já não permite considerar essa essencialidade na oração. Deu para entender mais ou menos? Deixa abaixo o seu comentário que a gente vai discutir mais aqui sobre este assunto. Entendido aqui essa questão de encontrar o sujeito, quando ele é essencial, quando ele não é, a gente vai agora conhecer os critérios que estabelecem a noção de sujeito. Então, tem o primeiro critério que é o semântico, que é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Segundo critério, que é o morfológico, que esse termo ele tem que concordar com o verbo. E tem o terceiro critério sintático, que é o termo que ocupa a primeira posição na oração. E para entender isso melhor, vamos analisar aqui alguns exemplos práticos.
Aqui nós temos 6 frases e nós vamos analisar ela um pouquinho melhor. Aqui na primeira frase, você tem uma oração, como eu já disse ali no exemplo lá de Joaquim, esse tipo de exemplo, ele é apresentado pelas gramáticas porque ela ilustra a noção de sujeito e não traz muita dificuldade de analisar porque você consegue identificar os 3 critérios aqui, como a gente vai ver. Então, Rita ocupa a primeira lugar na oração, ela obedece o critério sintático. Além disso, ela obedece o critério semântico, porque é o ser sobre o qual se faz uma declaração. E também o critério morfológico, porque o verbo, o sujeito concorda, né, com o verbo concorda aqui com o sujeito. Então, isso aqui é aquela frase facinho que a gente vê nas gramáticas, que depois fala assim, agora encontre o sujeito, e nos outros lugares a gente não consegue encontrar, porque não entendeu direito como é que funciona o negócio. Aqui na segunda oração, a gente já tem uma oração que diz que o sujeito é o ar-condicionado, então ela já não obedece o critério sintático, porque o sujeito não está ocupando o primeiro lugar na oração, mas ela obedece aqui o critério semântico, sobre o qual se faz uma declaração, né? No caso aqui queimou, quem queimou, né? O ar-condicionado. E também ela obedece o critério morfológico, porque só tem um ar-condicionado, então concorda aqui com o verbo. E aqui no caso a gente faz uma observaçãozinha. Se o critério sintático fosse sempre válido, a gente teria que afirmar que queimou é o sujeito da oração. Afinal de contas, ele está aqui, né, ocupando a primeira posição na oração. E essa análise, se a gente considerasse queimou como sujeito, ela estaria equivocada. O sujeito é o ar-condicionado e essa forma verbal, queimou, integra o predicado. Aqui nós temos a terceira oração e diz o seguinte: Ricardo, chegando, começa a briga. Nessa oração, ela obedece o primeiro critério semântico, ser sobre o qual se faz uma declaração, e também obedece o critério sintático, que o sujeito ocupa o primeiro lugar na oração. Obedece o critério morfológico, porque esse verbo ele não está flexionado nas categorias de modo, tempo, número e pessoa. Ele é um gerúndio e a forma verbal no gerúndio é invariável. Por isso que essa frase não obedece os 3 critérios sintáticos. Você observa que os critérios eles são utilizados, mas eles nem sempre vão ser utilizados em todas as orações, e esse aqui é mais um dos casos. Já aqui na quarta oração, quem pegará as crianças na escola? Ele atende o critério sintático, porque ocupa o primeiro lugar na oração, mas não atende aos demais critérios, por quê? Quem é esse quem? Não dá para você se fazer uma declaração a respeito de um sujeito que você não sabe quem é. E também, outra coisa, esse aqui é um pronome interrogativo de caráter indefinido. E também tem outra coisa, a frase ela não é declarativa, ela é interrogativa. E aqui não há como você aplicar o critério morfológico, porque quem é um pronome invariável. Você não tem como aplicar os 3 critérios, a não ser o sintático, que o sujeito está aqui na primeira posição. E no exemplo 5, falaram mal da minha vizinha semana passada, não obedece nenhum dos 3 critérios de definição de sujeito. Por quê? Não há nenhum ser sobre o qual se possa fazer uma declaração, porque o sujeito ele é indeterminado. Não há nenhum elemento explícito na oração para cumprir essa função de sujeito. Então, não é possível estabelecer relação de concordância. E, por último, o verbo ocupa primeiro lugar na oração e também não é aplicável aqui o critério sintático, né? Porque aqui você realmente não tem um sujeito. E quando você usa esse falaram, disseram, né? Usa o verbo nessa terceira pessoa aqui, normalmente você não quer que ninguém saiba. Então, como o sujeito é inexistente, não tem como aplicar nenhum dos critérios, ok? E no sexto exemplo aqui, há uma linda rosa no jardim. Apesar de ser típico, né, de uma oração sem sujeito, aqui ela apresenta um ser do qual se faz uma declaração, porque a gente está falando aqui, declarando algo sobre uma linda rosa. Então, na verdade, ela existe. Mas se aplicássemos aqui os critérios semânticos na identificação do sujeito, a gente ia chegar à impropriedade de afirmar
que há um sujeito na oração, uma linda rosa. Então, para você perceber, esses exemplos aqui, para você perceber que encontrar o sujeito de uma oração é complexo, sim. Né? A definição de sujeito, ela é uma tarefa bem complicadinha. E a gente precisa saber, em primeiro lugar, os 3 critérios de definição de sujeito, para que a gente não se embarace na hora de encontrar o sujeito das outras, em outros exemplos de oração. E aqui agora a gente vai fazer, com alguns arranjos oracionais, a gente vai testar um pouquinho mais a validade da aplicação aqui desses critérios. Então aqui nós temos 4 frases e nós vamos estudar essas frases uma por uma nos slides a seguir. Vamos lá. O presidente deseja a paz, anota aí no seu caderno, os homens desejam a paz é desejada e a maioria dos homens deseja ou desejam a paz. Vamos lá. Aqui na nossa primeira oração, o presidente deseja a paz, o sujeito, o sintagma nominal, o presidente, ele de fato é um ser indicado. E a forma verbal deseja também concorda com esse sintagma. E aqui o presidente, ele ocupa a primeira posição na oração. Aqui, como já foi discutido anteriormente, é o típico de oração, aquela facinho que a gente aprende rapidinho na escola. Né? O sujeito é o primeiro que aparece na oração, concorda com o verbo e está sendo feita uma declaração a respeito dele. Já começa a aparecer aqui um probleminha, né? Os homens desejam a paz. Pelo fato de os homens estar no plural, a referência se torna um pouco imprecisa. E trata-se de um sintagma nominal de sentido bem genérico, que isso não permite a gente saber com maior especificidade de quem exatamente se faz a declaração. Né? Quem é exatamente esse homem não dá para ser muito específico. Apesar de concordar com a forma verbal, né, desejo, que também está no plural, a imprecisão de sentido ela não é tão categórica, né, tão clara como é ilustrado no nosso exemplo anterior aqui do presidente, certo? Então, os detalhes da aplicação do semântica aí do sujeito, né? Quando se faz a declaração sobre aquele ser, né? Então, essa aplicação semântica nem sempre ela é exata por causa da imprecisão desse sujeito. Isso não significa que aqui os homens não sejam o sujeito da oração. É o sujeito da oração. Mas se você for pela análise semântica, você não tem clareza de quem essa declaração está sendo feita para qual homem, né? Dos homens de uma maneira mais geral. No exemplo C, acontece aqui uma inadequação ou insuficiência do critério semântico. Por quê? Para a definição do sujeito. O sujeito, a paz, que é o sintagma nominal, ele é bem abstrato. Praticamente impede que seja interpretado como um ser. Então, a aplicação semântica, ela acaba sendo inadequada, porque os substantivos abstratos, eles possuem um sentido mais vago, não tem compatibilidade, uma maior compatibilidade com a noção do ser. Então, aqui, nessa parte, nós temos um sujeito, mas que não vai se aplicar o critério semântico. Por último, nós temos aqui uma outra frase que traz bastante problema na hora de você fazer as aplicações de critérios na definição de sujeito. Aqui, no caso, o sintagma nominal, a maioria dos homens, ele não pode ser considerado um ser. Por quê? Ele pode admitir 2 interpretações no núcleo do sujeito, que tanto pode ser a maioria, que você pode colocar a maioria deseja a paz, como pode ser os homens desejam a paz. Vai concordar aqui e você vai ter que decidir quem é o núcleo da oração aqui no caso. Decisão, né, essa indecisão de quem que é importante aqui nessa oração, ela cria um problema no nível morfológico e sintático. Afinal de contas, com qual termo concorda o verbo? E como o termo a maioria ela está em primeiro lugar, ele acaba sendo preferido na oração, no núcleo do sujeito. Então, você vê, esse tipo de questão aqui, ele gera
perguntas. Afinal de contas, quem é o núcleo aqui? A maioria os homens, né? Então, por isso, acaba não sendo interessante aplicar os 3 critérios de definição de sujeito. Apesar dessa possível de 2 interpretações aqui de núcleo do sujeito, de um tá no plural, outro tá no singular, deu para entender? Deixa a sua dúvida aqui embaixo, se não ficou muito claro para você. Se ajudou você também, deixa abaixo seu comentário. Para entender um pouquinho mais sobre o assunto, esse vídeo eu deixei separado com bastante exemplo prático, assim, com alguns exemplos práticos. Por quê? Porque realmente encontrar o sujeito na hora de uma prova de concurso ou de vestibular é complicado. Se você for atentar só para aquele simplesinho, você acaba não conseguindo resolver a questão com propriedade. E esse conhecimento vai ajudar você. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário abaixo. Os critérios sintáticos têm função fundamental na identificação do sujeito na nossa língua. Geralmente ele ocupa, sim, a primeira posição oracional. Ele vem sempre na frente do predicado. Na nossa língua isso é muito comum. Mas só que a gente vai ter que observar mais alguns detalhes a respeito do critério sintático. Qualquer alteração do sujeito, ela vai implicar numa mudança sensível aí do sentido vinculado naquela oração. Aqui, nesses exemplos que nós temos abaixo, você vai observar que o sujeito, ele muda de posição. E quando ele muda de posição, ele motiva a mudança da função sintática anterior da oração. Vamos lá. Nessa primeira oração, João ama Maria. Então, o sujeito, em primeiro lugar, tá João, vem o verbo que concorda com o sujeito, certo? E aqui, o sentido dessa oração, ele é muito claro, que João ama Maria. A declaração é feita isso, dizendo que João ama Maria. Quando a gente muda o sujeito Maria, aqui nessa oração, já quem ama aqui é a Maria, tá certo? Então, essa pequena mudança sintática altera, sim, o sentido da oração. Para ficar um pouco mais claro, vamos ver aqui o que acontece com essa oração aqui quando você muda o sujeito. Aqui o sujeito é o professor, certo? O professor é o núcleo. Então, está declarando aqui que o professor ele é americano. Essa é a declaração que está sendo feita a respeito. Mas quando você muda o sujeito, o americano é professor, já muda o sentido aqui. Você está atribuindo o comentário a respeito do professor, né? Então, já não é uma declaração feita ao professor, mas um comentário. Olha, aquele americano ali, ele é professor, certo? Então, é diferente de o professor, ele é americano. Então, você percebe aqui que tem que observar, sim. Isso aqui é muito comum acontecer em prova de concurso, que se mudar isso, se mudar aquilo, vai alterar o sentido, vai alterar alguma coisa. Então, observa que você conhecendo os critérios que definem o sujeito vai ajudar muito na hora de você fazer suas provas. Okay? E vamos aqui entender que a abordagem sintática ela não é suficiente para o reconhecimento ou identificação do sujeito oracional na maioria das orações da língua portuguesa. E veja o que acontece quando a oração admite sujeito depois do predicado. Aqui nós mudamos aquelas frases que nós já analisamos lá em cima. E o predicado, ele está vindo primeiro e depois está vindo o sujeito. E aqui ele não muda o sentido da oração, como nós já estudamos aqui anteriormente. Aqui, no caso, o efeito de sentido dessa troca é a ênfase no desejo de paz ou no desejo de alguma coisa. Quando a ênfase é dada ao predicado, por isso que se troca, né? Por isso que faz sentido você trocar e aqui não vai modificar o sentido da oração, ok? Então, quando há essa troca, você também tem que observar, como nós vimos aqui anteriormente, que a troca do sujeito modifica um pouco o sentido da oração. Tá certo? Vai modificar o sentido da oração. Já quando você está trocando o predicado, colocando ele no início da oração, significa que você quer dar ênfase àquele predicado, né? Àquela ação verbal. É por esse motivo que a ordem dos constituintes no português é um componente da gramática. Ou seja, essa ordem ela faz parte do conjunto de regularidades
linguística do nosso idioma. E entre essas regularidades, e uma dessas regularidades é a posição do sujeito. Então, nós temos que perceber o seguinte, que a posição do sujeito obedece um componente da gramática. E, finalmente, a gente percebeu, a gente aprendeu que a conjugação, a combinação dos critérios semânticos, morfológicos e sintáticos, ele nos ajuda a localizar o sujeito com muito mais precisão. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como você encontra o sujeito de uma oração com muito mais facilidade. Deixa abaixo o seu comentário para a gente ir melhorando aquilo que for preciso. E até o próximo vídeo.